0800 321 6500. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Com a Palavra desta quarta-feira. É a TV Evangelizar, levando a Palavra de Deus até você, até o seu coração, e pedindo a Deus que possa aquecer a sua vida, aquecer a sua alma nesse momento, porque afinal de contas, a Palavra de Deus, que é a grande protagonista desse nosso programa, é o alimento que a nossa alma precisa para recuperar esperança, força e sentido na vida. Então que a palavra de Deus possa agora te ajudar a encontrar o sentido, a força, a alegria, a paz que você tanto busca. É o que nós queremos pedir a Deus no início deste programa de hoje. Quarta-feira, você sabe, é dia dedicado a Nossa Senhora aqui na Obra Evangelizar. E eu estou aqui do lado de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da Obra Evangelizar. Quero então, nesse início de programa, pedir a intercessão dela por você, pela sua família, que aí na sua casa, Nossa Senhora possa deixar o olhar sempre voltado para as necessidades de vocês. Assim como Nossa Senhora fez nas bodas de Caná, que ela preste sempre muita atenção em tudo o que vocês eventualmente precisarem, para que tudo que vier a faltar, seja material ou espiritual, que Nossa Senhora possa correr até Jesus, possa pedir por vocês e possa alcançar dele as graças e bênçãos que vocês mais necessitarem. Mãe Santíssima, intercedei, nós os pedimos pelas famílias, os corações e as pessoas que rezam conosco agora no início deste programa, nesta quarta-feira que vos dedicamos. Vamos rezar juntos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre, e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da Obra Evangelizar é preciso, intercedei por nós. Amém. Que Nossa Senhora interceda por esta nossa manhã, por este nosso dia, por este nosso programa, e que ela nos ajude a escutar a voz de Deus, sobretudo naquele tema, naquele assunto, naquela palavra que nós mais precisamos ouvir para termos uma vida plena, como o Senhor sonhou para nós. E hoje nós estamos nesse tempo de Quaresma. Você sabe que na Quaresma nós temos todas aquelas práticas que nos ajudam a preparar melhor o coração para a celebração da Páscoa, todas aquelas práticas que nos levam de alguma maneira à conversão, a esse movimento que deve estar sempre presente na vida do cristão. Nós começamos a Quaresma lá na quarta-feira de cinzas, sempre falando de oração, jejum e caridade, as três ferramentas pelas quais Deus vai moldando o nosso coração, pelas quais nós vamos crescendo no amor a Deus e na liberdade para poder amar e servir os irmãos e assim sermos cada vez mais conformes à palavra de Deus. Hoje, nesse programa, nessa quarta-feira, nós queremos então meditar com mais detalhe, com mais profundidade sobre o jejum. Esse é o tema do nosso programa de hoje, o jejum na Quaresma.
Você já está fazendo jejum nessa quaresma? Você já escolheu algum jejum para você fazer? Você já está de alguma maneira fazendo algum sacrifício, alguma penitência ligado à alimentação, deixando de comer alguma coisa, se abstendo de algo que você gosta? Você está fazendo isso já na sua quaresma? Ótimo! Muito bom! Continue assim. Se você ainda não está fazendo, vamos aproveitar esse programa de hoje para tirar suas dúvidas e tentar de alguma maneira inspirar o seu coração para que você também comece essa prática em vista de crescer na liberdade e no amor a Deus. Mas para a gente falar de jejum, eu queria começar lendo com você um versículo do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 58, quando você pegar na sua Bíblia, você vai ver que lá em Isaías 58, em algumas traduções, o título desse capítulo é justamente esse, o verdadeiro jejum. É um capítulo todinho em que Deus vai falar através do profeta Isaías como que ele espera que a gente faça jejum. Como que ele espera que a gente pratique essa grande obra de mortificação e penitência que é o jejum. O versículo que eu queria destacar com você é o versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Deus está dizendo o seguinte: sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Esse é o jejum que Deus aprecia. O jejum que de alguma maneira promove a justiça, promove o amor, promove a misericórdia. Esse versículo é muito importante para a gente não perder de vista o que é o jejum e por que ele entra na vida do cristão. Nós somos chamados a jejuar. Deus mandou a gente fazer jejum. Por exemplo, quando as pessoas lá meio escandalizadas vão perguntar para Jesus por que os discípulos dele não jejuam, Jesus é muito claro. Ele fala, os meus discípulos não jejuam porque eles estão na presença do noivo daquele casamento. Então, fazendo uma comparação entre a nossa vida aqui nessa terra e uma festa de casamento, Jesus fala, os convidados por acaso vão fazer jejum quando o noivo está presente na festa? Não. Quando a gente está numa festa de casamento, o noivo vem, senta na nossa mesa ali para conversar com a gente vai comer, a gente vai participar com ele daquela festa. E aí Jesus diz, os meus discípulos não jejuam justamente porque eu estou no meio deles. Não tem por que fazer jejum quando eu, o próprio Deus, estou do lado deles. Mas dias virão em que o noivo será tirado e aí eles jejuarão. Então Jesus deixa muito claro que o jejum vai fazer parte da igreja. Nós devemos praticar o jejum, sim. Só que a gente precisa entender o que é esse jejum. E aí é por isso que esse versículo é importante do profeta Isaías. Porque eu já vou te dizer uma coisa importante. Se o nosso jejum não nos tornar melhores, se o nosso jejum não nos aproximar de Deus, se o nosso jejum não nos aproximar dos irmãos que sofrem, então ele não serve, ele não é um jejum religioso, ele não é um jejum que agrada a Deus. Uma pessoa que fale assim, vou fazer jejum, vou jejuar, vou parar de comer, vou passar um dia inteiro aqui sem comer, e Deus vai gostar tanto de mim, que eu não preciso mais ajudar o próximo que sofre, eu não preciso mais dar esmola, eu não preciso mais ser gentil com as pessoas, afinal de contas eu fiz um jejum, Deus já está se agradando da minha vida, da minha postura, eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu estou focado em fazer o meu jejum. Meu irmão, minha irmã, alguém que pense assim, que fale assim, não entendeu nada do que é o jejum dentro do cristianismo. O jejum é justamente o contrário. O jejum é uma prática que nos ajuda a ficar mais livres, interiormente falando, para poder amar e servir as pessoas que Deus quer que a gente ame e sirva pelo mundo. Vou repetir isso. O jejum é uma prática que nos deixa mais livres interiormente, para a gente poder escolher amar e servir as pessoas que Deus quer que a gente ame e sirva aqui nessa vida. O que acontece é o seguinte, gente. Nós, se a gente não tomar cuidado, nós ficamos reféns de muitas coisas que existem dentro da gente. Sentimentos, vontades, desejos humanos. Uma dessas vontades que nos escravizam se a gente não prestar atenção é o alimento. Você sabe do que eu estou falando.
quantas pessoas sofrem, e a palavra é essa mesmo, sofrem, por causa de uma compulsão alimentar, por causa de um vício relacionado ao alimento, por causa de um vício relacionado à bebida, por exemplo, né? Quantas famílias sofrem por causa disso? E o sofrimento vem justamente porque as pessoas se escravizam por essas coisas. Chega um momento em que o álcool manda na pessoa. Chega um momento em que a comida manda na pessoa. Ela sabe que ela não pode comer aquilo porque faz mal para a saúde dela, mas parece que o alimento obriga ela a comer. Ela sabe que ela não pode beber aquilo porque ela é fraca para a bebida, mas parece que a bebida obriga ela a consumir. Chega uma hora que a gente é escravo do alimento, da bebida, como a gente poderia ser escravo de muitas outras coisas, mas estou usando o exemplo do alimento e da bebida porque nós estamos falando de jejum. Se eu não cuidar, eu vou ser escravizado pelo alimento, pela bebida e por qualquer outra coisa que eu usar mal aqui nessa terra. Então, o jejum vem justamente como uma forma de mostrar para o alimento quem é que está no controle. O meu corpo fala: quero comida. E você diz: não, sou eu que mando. E eu sou livre para escolher quando eu vou comer, quando eu não vou comer. O jejum fortalece essa vontade. O jejum é que dá força para eu fazer esse tipo de escolha, que às vezes é muito difícil. Então o jejum de alguma maneira vai me tornando livre da comida, vai me tornando livre da bebida. E para que eu quero ser livre? Para que quando eu tiver que optar entre ajudar o outro e ceder ao desejo do meu corpo de ter tudo para si, conforto, ficar na cama lá preguiçosamente, eu vou ser livre o suficiente para escolher o que é certo e ajudar quem precisa. Por isso o jejum não me afasta das minhas obrigações de servir ao próximo. Pelo contrário, o jejum é o que possibilita o cumprimento pleno dessa obrigação de recorrer e servir a quem realmente precisa. Jejum é uma prática em vista da liberdade para poder servir a quem precisa, para poder servir ao irmão, para poder cumprir a palavra de Deus na minha vida e na minha história. A gente vai continuar falando disso, mas agora a gente tem um recadinho para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias, eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido: compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Você sabia que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi encontrada naquela veste de Juan Diego chamada tilma? Uma imagem que desafia a ciência e a lógica, porque aquele tecido deveria se desfazer em 20 anos e fazem quase 500 que ainda está intacto.
Todas as quartas-feiras, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você pode acompanhar comigo sob a proteção de Nossa Senhora a novena perpétua. Eu sei, você e a sua família precisam dessa bênção pela intercessão da Virgem Maria. Todas as quartas-feiras eu aguardo por você aqui na TV Evangelizar para essa novena. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, queimação nos pés, boca seca e aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Ligue 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências graves para o seu corpo. Excesso de açúcar no sangue danifica as artérias, aumenta o risco de problemas cardíacos. E mesmo tomando medicamento, muitas vezes a sua glicose continua alta, não é verdade? Cansaço não passa, a energia desaparece. É por isso que você precisa conhecer o Glicotrate, que auxilia no equilíbrio da glicose, apoia o funcionamento do pâncreas e ajuda a reduzir os sintomas da diabetes. Atenção para a condição especial nos próximos 5 minutinhos. Ligue agora e você ganha 120 cápsulas de presente. 4 meses de tratamento, dizendo que está acompanhando a programação da Evangelizar. 0800 555 5123. Gente, uma coisa que sempre me falam quando ligam na central é o seguinte, que a visão está ficando curta. Porque você deixou de enxergar como deveria, não é mesmo? O grau do óculos sempre está aumentando, aquela ardência nos olhos, aquela dor de cabeça no final do dia. Você tem aí uma sensação de enjoo, até de tanto ficar forçando a vista durante o dia, ou já está com uma catarata ou com glaucoma, para ler ou escrever tá cada vez pior? Então você precisa do Vision X. Vamos acompanhar comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Antes a minha vista queimava muito, começou a arder muito e ficou enfumaçada, não estava vendo nada direito, nada de televisão, não conseguia ver nada direito. Eu não conseguia ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. É isso aí! Liga agora, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Como as crianças lidam com críticas? É sobre isso que nós vamos falar aqui no programa A Vida em Foco, às 3h30 da tarde. Eu te espero nesta quarta-feira. Bem-vindo de volta, meu irmão, bem-vinda de volta, minha irmã. Nós estamos já de volta com a palavra, aquecendo os nossos corações, com a palavra iluminando nossos passos, com a palavra nos ajudando a crescer em liberdade para podermos amar mais a Deus, servir mais aos irmãos e assim encontrar uma vida mais plena de sentido, que é o que o Senhor sonha para cada um de nós. Hoje o nosso tema é o jejum na quaresma. E antes da gente continuar falando desse tema, fique ligado que eu tenho mais um recadinho para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X. Pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha
kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. O jejum na quaresma. Já falamos aqui no bloco anterior que o jejum não tem nada a ver com uma prática que pode me deixar, digamos assim, com crédito para eu não precisar servir aos outros. Pelo contrário, o jejum é uma prática que, em última instância, vai me tornar mais livre para amar a Deus concretamente, para servir ao próximo concretamente. Então, o jejum que agrada a Deus, ele é um jejum que me conecta mais profundamente à missão de servir, amar e cuidar das pessoas que precisam. Quem disse isso não é o padre, quem disse isso foi Deus através do profeta Isaías. Nós vimos aqui, e eu vou começar esse bloco lendo de novo para você esse versículo. Isaías 58, 6. Isaías capítulo 58, versículo 6, que diz: sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Você sabe por que existe maldade no mundo? Ó, o padre querendo dar uma resposta fácil para você. Mas no fundo, a maldade existe no mundo porque a gente não é livre o suficiente para só escolher o bem, infelizmente. Por que existe maldade no mundo? Porque tem gente que é escravo da própria ganância, aí quer ter sempre mais, acha que o bolso tem que estar sempre mais cheio, quer acumular demais, e aí porque é um escravo do dinheiro, porque é um escravo dos bens, acaba entre fazer o bem e passar os outros para trás, escolhendo passar os outros para trás. Por que o mal existe no mundo? Porque a gente é escravo de vontades que nos puxam para baixo, que nos fazem ver nos irmãos competidores, pessoas que a gente tem que passar na frente delas para poder ser mais feliz. Por que o mal existe no mundo? Porque a gente é escravo e não consegue optar fazer só o bem, só aquilo que é certo. Infelizmente, muitos de nós somos assim. E aí é nessa hora, meu irmão, minha irmã, que Deus diz para nós então que o jejum de alguma maneira está ligado com a solução para esse problema. Porque o jejum que agrada a Deus é aquele jejum que começa com um desejo de ser mais livre. E livre para quê? Para poder escolher o bem, para poder escolher ajudar, para poder escolher romper essa cadeia de maldade que se colocou no mundo. Quantas vezes a gente escuta aquela frase, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro? Pois é, essa escravidão que faz a gente achar que a gente precisa das coisas pra gente, que faz a gente achar que a gente não pode perder nada, que faz a gente achar que o outro precisa ser passado para trás para eu ser feliz. Essa escravidão, ela começa a acabar no dia que eu coloco na minha cabeça que eu não preciso obedecer todas as armadilhas que a minha natureza, que a minha concupiscência, a minha inclinação para o mal me coloca. Eu não posso viver fazendo todas as vontades do meu corpo, todas as vontades da minha natureza, todas as vontades, não posso. E isso eu não estou falando nem do ponto de vista da fé, você sabe disso do ponto de vista humano mesmo, natural. Come só o que você quiser comer e vê onde vai parar. Deus o livre, não pode. A gente precisa dosar o que a gente come, comer coisas saudáveis, escolher bem. Faz só o que o seu corpo quer que você faça para ver. Não pode. A gente precisa acordar de manhã, mesmo que o corpo mande ficar na cama, precisa ir trabalhar, precisa caminhar, precisa arrumar a casa, precisa não sei o quê. A gente precisa aprender a ir se negando um pouquinho, negar um pouquinho a própria vontade, para que assim a gente seja livre a ponto de poder escolher fazer o bem. E quando o padre está falando isso, pode ser que você pense assim, não padre, mas o senhor não está entendendo. É que não tem como a gente abrir mão do alimento, da bebida, ou do que quer que seja, porque de alguma maneira eu já fiquei condicionado, a minha vida já é assim mesmo, eu sou escravo da comida. Sabe aquela pessoa que fala assim, padre, eu não consigo viver sem o meu chocolatinho da noite. Meu irmão, pelo amor de Deus, a vida vale muito mais do que um chocolatinho à noite. É claro que você consegue viver sem um chocolate. Aliás,
a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente fala. Ah, padre, se tirar, não sei, se tirar o meu refrigerante do fim de semana, eu vou morrer. Meu irmão, pare de falar coisas assim. Porque, primeiro, que isso seria um grande erro. A gente coloca para dentro palavras que de alguma maneira vão condicionando a gente cada vez mais e vão prendendo a gente cada vez mais. Segundo, que esse tipo de fala e esse tipo de postura acaba sendo de alguma forma uma fraqueza de fé manifestada na nossa fala. Porque Jesus nos ensinou: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembra disso? Se Jesus nos ensinou isso, como é que agora eu estou dizendo que eu só vivo se eu tiver chocolate toda noite? Eu só vivo se eu tiver o meu refrigerantezinho. E não estou nem falando das coisas piores aí que o pessoal fala, hein? Como é que eu posso ser assim? Se eu creio em Deus, se eu creio na palavra de Deus, que é o alimento para a vida humana, como nos disse Jesus, eu preciso aprender a ser livre desses alimentos, dessas bebidas, dessas coisas. Eu preciso aprender a ser livre para que nada disso me prenda, para que nada disso me puxe para baixo, para que nada disso me deixe incapaz de servir, amar e cuidar das pessoas. E mais, meu irmão, minha irmã, eu preciso me libertar disso para que eu seja capaz de me aproximar de verdade de Deus. E assim eu possa ser escutado por Ele, ouvido por Ele e atendido por Ele. Não sei se você lembra, tem um episódio na Bíblia que os discípulos de Jesus não conseguem expulsar um demônio. Um menino que estava possesso, os discípulos tentaram, não conseguiram. Aí Jesus chegou, fez o exorcismo, libertou aquele menino, e os discípulos perguntaram para ele, falaram: mas por que a gente não conseguiu? Por que só o Senhor fez? Por que nós não conseguimos fazer essa libertação? E aí Jesus responde que existe uma classe de demônios naquela cena, né? Que só é vencida pelo poder do jejum e da oração. Jejum e oração. As cadeias espirituais, os males espirituais, as amarras espirituais, elas também são desfeitas quando a gente cresce na liberdade espiritual. E o que faz a gente crescer em liberdade é o jejum. Então o jejum, além de ser uma grande forma de nos permitir ajudar mais as pessoas, nos permitir viver da palavra de Deus, que é o que realmente interessa, o jejum também nos ajuda como uma grande forma de oração. E aí eu queria então trazer agora para um assunto bem prático. Como é que a gente pode fazer o jejum na nossa vida, já que nós estamos nesse tempo da quaresma? Então a primeira coisa, preste muita atenção no padre aqui agora. Primeira coisa, jejum não é para você provar que você é forte ou que você é um grande herói. Jejum não é para te provar nada. Meu irmão, se você está querendo entrar num jejum para que as pessoas olhem para você, para que as pessoas vejam como você é forte, para que as pessoas entendam como que você é capaz de ficar sem comer nada, então deixa eu te dizer, já está começando errado, viu? Jejum não é para isso. Jejum não é para você provar nada para ninguém. Jejum é para você conseguir crescer em liberdade interior, para amar mais a Deus, servir mais aos irmãos. Então você não tem que fazer um jejum para ser herói. Tem gente que fala assim: eu vou fazer jejum, vou ficar 7 dias sem comer nada, sem tomar nada. Não faça isso, porque a única coisa que você vai conseguir é ficar doente com isso. Você não tem que mostrar nada para ninguém, não tem que provar nada para ninguém. O jejum pode ser uma coisa muito pequena, pode ser tirar uma refeição, tirar 2 refeições, pode ser como a igreja ensina, manter uma refeição durante o dia completa, e as outras a gente reduzir a quase nada. Pode ser o jejum no sentido de tirar, de fazer abstinência de algum item da sua dieta. Eu vou ficar essa semana sem comer carne, eu vou ficar essa semana sem comer pão, alguma coisa nesse sentido. Pode ser algo muito simples e pequeno, desde que seja feito com amor, desde que seja feito com o desejo sincero de agradar a Deus e ter liberdade para amar e servir o próximo. Aí o jejum vai ser de fato um jejum que agrada ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, como que você vai fazer o seu jejum? Se você ainda não está fazendo nessa quaresma, escolha alguma coisa que você vai tirar para fazer abstinência.
Não vou comer doce, não vou comer pão, não vou comer... Escolha alguma coisa. Ou, hoje nesse dia eu vou fazer um jejum de só comer o meu almoço. Café da manhã e janta eu vou fazer o mínimo possível. Eu só vou almoçar de maneira completa nesse dia. É uma possibilidade. Escolha. Uma vez que você escolheu, se coloque em oração. E diga para Deus: Deus, eu te ofereço essa obra de jejum, essa obra de abstinência. Por mim, para que eu cresça em liberdade, pelas pessoas que eu amo e precisam da tua bênção, e principalmente, Senhor, eu ofereço esse jejum para que a tua glória cresça em mim, para que o meu coração seja preenchido cada vez mais por ti, pela tua palavra e pelo teu amor. Assim, meu irmão, minha irmã, o seu jejum vai te preparar para celebrar bem a Páscoa e vai ser grande fonte de conversão para você. Vamos pedir uma bênção para você, para sua família, encerrando este programa, pedindo a Deus que acolha os seus sacrifícios, as suas obras de penitência, jejum e abstinência. Que o Senhor Deus seja a força do seu coração e o alimento da sua alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, o Senhor Deus te abençoe, escute as tuas orações, te socorra em todas as tuas necessidades materiais e espirituais e aceite as obras de jejum e sacrifício que você fizer como formas de oração agradável a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você fica agora com Bom Dia Evangelizar. Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã, e até a próxima. Tchau.